Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil, meus caros alunos, minhas caríssimas alunas aqui do Que Concurso. Inauguramos mais uma live, sempre em busca de conhecimento por meio do YouTube do Que Concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do estado de São Paulo e professor de legislação penal, direito penal e processo penal aqui do Que Concurso, além de autor de livros jurídicos que ilustram aí o nosso estúdio home office. Doutores, desde já, como eu sempre digo para aqueles que estão acompanhando a nossa live ao vivo, ou para você que vai acabar acessando o conteúdo desta aula, desse encontro de hoje, em uma outra ocasião, sempre destaco que eu estou absolutamente à disposição de vocês pelas minhas redes sociais, caso surja alguma dúvida, né? As críticas, os elogios, eu já sempre acompanho aqui pelo próprio canal do YouTube, então deixem sempre seus comentários, não deixem de comentar, gostando, não gostando, criticando positivamente, criticando negativamente. Deixe, por gentileza, o seu comentário, especialmente se você gostou, tá, doutores? Curta, compartilhe, mostre esse vídeo para um amigo, se inscreva aqui no canal do YouTube do Que Concurso, caso você ainda não seja inscrito. E, como eu sempre digo, é um prazer poder e um privilégio, né, doutores, ter tanto conteúdo gratuito e de grande qualidade como vocês encontram aqui no YouTube do Que. As aulas do professor Francisco Sanini fica, né, um pouco abaixo aí de tantos outros grandes, brilhantes professores, colegas aqui do Que Concurso, tá bom? Doutores, sem delongas, hoje uma vez mais, a gente vai trabalhar a Lei 7716 de 89, mais conhecida como a Lei de Racismo, a Lei de Discriminação e Preconceito, a Lei de Combate à Discriminação e Preconceito. Hoje, e como nós fizemos no último encontro, com uma abordagem focada na sua preparação para a prova da Polícia Civil Bandeirante. Doutores, eu sempre venho falando isso aqui, e isso para todos os cursos e todas as carreiras, né? Delegado, investigador, escrivão de polícia. Eu, como professor da Cadepol São Paulo, doutores, eu sou um professor concursado, né? Muita gente não sabe, mas para ser professor na Cadepol tem que prestar concurso. Eu tive a honra de ser aprovado em primeiro lugar no meu concurso. E conhecendo o perfil da academia, conhecendo o perfil da comissão dos concursos aí de todas as carreiras, eu posso dizer com muita tranquilidade que todo o diploma normativo, todo o microsistema normativo que trata das pessoas mais vulneráveis, das pessoas em condição de hipossuficiência, aquele grupo de pessoas rotulado como minoritários, né? As pessoas que encontram-se nessa condição e, portanto, precisam, até por uma questão de igualdade, o princípio da igualdade, você tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, é aí que surge de fato o princípio da isonomia, o princípio da igualdade real, e por conta disso é muito natural que nós tenhamos aí diplomas normativos focado na tutela, focado na proteção dessa classe mais vulnerável, desse grupo de pessoas mais vulnerável, né? E a Academia de Polícia já há muito tempo vem com toda uma política acadêmica, com vários seminários, várias aulas, palestras, a própria construção dos cursos de formação, cursos de promoção, todos os cursos, de um modo geral, da Cadepol
sempre tem muito esse foco nos diplomas que tratam das pessoas vulneráveis, daí porque dentro deste microsistema, né, em que nós identificamos a especificação do sujeito de direito, né, tratando, como eu disse, das pessoas mais vulneráveis, é óbvio que a gente precisa destacar aqui a lei de racismo, a lei 7716, e é por isso que me parece que essa lei é uma lei muito importante para a sua prova. No nosso último encontro, na nossa última live aqui no Q, e aí, obviamente, eu recomendo que vocês acessem essa última live. Então, basta procurar aqui no YouTube do Q, vocês procuram pelo meu nome, façam menção à lei de racismo, que facilmente vocês vão encontrar, até muito provavelmente para quem está assistindo aqui agora, eu recomendo fortemente que assista primeiro a aula anterior, embora também não seja assim tão prejudicial, até porque eu vou fazer aqui uma breve recapitulação dos pontos mais importantes, mas para que o seu estudo fique mais completo, para que a sua compreensão seja mais abrangente, eu recomendo que você assista a nossa outra aula aqui no YouTube do que também tratando sobre a lei de racismo, a lei de discriminação ou que combate a discriminação e o preconceito, tá bom? Fazendo uma breve recapitulação, doutores, nós destacamos no último encontro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem encampando a tese de que o termo racismo não pode ser compreendido somente na sua perspectiva mais comum ou mais fácil de se associar pela população de um modo geral, né? Que vincula o racismo aos atos de discriminação e preconceito contra pessoas negras, né? O Supremo Tribunal Federal vem encampando aqui a tese de que o racismo deve ser compreendido especialmente na sua perspectiva de racismo social, no sentido de combater atos de discriminação e preconceito vinculados a pessoas mais vulneráveis, vinculados às minorias, tá? A gente destacou que a Lei 7716, ela traz expressamente 5 formas de discriminação e preconceito, e esse ponto cai muito em prova. Discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, tá? Destacamos também que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os atos discriminatórios vinculados à homotransfobia ou homofobia e transfobia também devem ser alcançados pelos tipos penais da lei de racismo, tá bom? Muito importante essa constatação, embora nós tenhamos aí muitas críticas doutrinárias, porque o Supremo acaba ampliando o alcance da lei, e muitos entendem que seria uma forma de violar a legalidade, fazendo uma interpretação prejudicial ao réu, uma analogia em malam partem, que é proibida em direito penal, em respeito, insisto, ao princípio da legalidade, mas foi esse o entendimento do Supremo, um entendimento que, aliás, eu doutrinariamente concordo, afinal de contas, a própria Constituição da República prevê no seu artigo 3º, como vimos também no nosso último encontro, que o objetivo da República Federativa do Brasil é combater quaisquer formas de discriminação e preconceito, e não só algumas formas de discriminação e preconceito elencadas na Constituição. A Constituição até elenca algumas formas de discriminação e preconceito que devem ser combatidas, que devem ser erradicadas, mas ao final o texto constitucional é muito claro que nós devemos combater quaisquer formas de discriminação e preconceito, daí porque foi mal o legislador em limitar as formas de discriminação e preconceito que poderiam dar ensejo aos crimes de racismo, tá? Então a gente tem esses dois entendimentos, muito importante
para que você compreenda. Na verdade, né, doutores, e aqui a gente precisa fazer essa observação, o ideal seria que o legislador, né, alterasse essa previsão na Lei 7716, né, porque o artigo 1º da Lei 7716 diz muito claro, ó, por meio dessa lei eu vou combater os atos de discriminação e preconceito vinculados à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Bastava inserir ali uma cláusula geral, tal qual a Constituição, mencionando aí, bem como quaisquer outros atos discriminatórios ou preconceituosos. Qualquer tipo de discriminação e preconceito deveria ser objeto da lei, tal qual prevê, tal qual estabelece a Constituição. Se assim fosse, né, doutores, não teríamos quaisquer críticas por parte da doutrina. Esse seria o cenário ideal, tá bom? Doutores, avançamos focando especialmente nas alterações promovidas pela Lei 14.532 de janeiro de 2023, tá? Então, lei recentíssima que acabou com uma outra polêmica na nossa doutrina, doutores. Por quê? Porque nós tínhamos duas modalidades de atos preconceituosos ligados a ofensas, né? Atos, portanto, que ofendiam aí a dignidade e o decoro da pessoa. E essas condutas, elas sofriam um certo conflito. Por quê? Porque para alguns poderia caracterizar a figura do artigo 20 lá da lei de racismo, que é o crime de promoção ao racismo ou instigação ao racismo, como preferem alguns, uma figura penal um pouco mais genérica descrita na lei, que a meu ver ela acaba encampando tão somente atos que promovem a segregação de fato e que não se enquadram especificamente nas descrições dos tipos penais da lei. Então seria um tipo penal residual, o que não couber efetivamente nos tipos penais descritos na lei, acaba se enquadrando de forma residual, insisto, na figura do artigo 20. E tínhamos, como temos ainda, a injúria preconceituosa lá do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E a grande polêmica, doutores, como vimos no nosso último encontro, ao qual, insisto, eu remeto todos vocês, para que a gente não precise também se aprofundar nos debates que travamos aqui na nossa última live, mas fato é que nós tínhamos lá na lei, lá no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, a injúria racial, né? Aquela injúria vinculada à discriminação, né? A ofensas, né? Aquela ofensa que era vinculada à condição da pessoa, né? Dela ser de determinada cor, de determinada raça, etc. E aí se discutia se a ofensa relacionada à cor, a ofensa racista, seria um crime de racismo e, portanto, sofrendo com todos os consectários constitucionais vinculados ao combate ao racismo. E o mais exemplificativo é a imprescritibilidade, a possibilidade do crime racista, do crime de racismo ser punido a qualquer tempo, sem a possibilidade de prescrição, que caracteriza a extinção do direito de punir pertencente ao Estado, tá? E aí, o Supremo Tribunal Federal, seguindo uma linha já adotada pelo próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a injúria, então chamada de racial ou injúria a preconceito, estaria dentro do sistema de crimes que caracterizam o racismo. Então, o Supremo entendeu que a injúria racial prevista até então lá no Código Penal caracterizaria um crime de racismo e, portanto, ela seria de natureza imprescritível. Então, a injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º, seria um crime imprescritível. Só que nessa decisão, o Supremo não fez qualquer menção à natureza da ação penal,
se era pública condicionada ou incondicionada, e também não fez qualquer menção à inafiançabilidade do crime, se o crime é afiançável ou inafiançável. Isso porque todos os crimes de racismo previstos na Lei 7716 são punidos com reclusão, veremos hoje isso, inclusive, são inafiançáveis e são de natureza imprescritível, tá? E a ação penal é pública incondicionada. Então ficamos ali num certo limbo, né? E aí, para tentar melhorar esse cenário, vem a Lei 14.532 de 2023 e aí cria agora sim, faz um transplante da injúria racial lá do Código Penal e a insere no artigo 2º-A da Lei de Racismo, da Lei 7716. Então, ficou da seguinte forma: nós temos a injúria agora somente rotulada de preconceito, para que a gente não tenha mais essa confusão, a injúria preconceito lá no Código Penal, tá? Lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, com um detalhe: a injúria preconceituosa lá do Código Penal só vai abranger os atos, né, a ofensa discriminatória ou preconceituada ou preconceituosa ligada à religião ou à condição de pessoa idosa ou deficiente, tá? Então, de novo, a injúria preconceituosa do Código Penal, ela só vai envolver a ofensa preconceituosa, discriminatória vinculada à condição da pessoa religiosa ou condição da pessoa com deficiência ou ainda a condição da pessoa pela sua idade, tá? São essas as formas de discriminação e preconceito. De novo, religião, pessoa idosa ou com deficiência, isso lá no Código Penal. E, obviamente, a injúria preconceituosa do Código Penal não é crime imprescritível. A ação penal é pública condicionada à representação, tá? Então, cuidado por tudo isso também. A injúria preconceituosa do Código Penal é um crime sujeito à fiança, tá? Por outro lado, o legislador cria uma injúria racial lá na Lei de Racismo, ou como eu prefiro dizer, um racismo por meio de injúria, tá? Um racismo que é materializado em uma ofensa, né? Numa conduta que ofende a dignidade da pessoa ou o seu decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. O legislador excluiu a injúria religiosa da Lei de Racismo. Então, o racismo religioso, de forma deliberada, tá, doutores? Foi excluído do racismo por meio de injúria previsto na Lei 7716. E aí, evidentemente, esta injúria racial, esta injúria ou este racismo por meio de injúria da Lei de Racismo será um crime de natureza imprescritível, será um crime de natureza inafiançável e a ação penal é pública incondicionada, tá bom? Doutores, por conta disso, nós agora temos outras polêmicas e são essas polêmicas que eu vou começar a trabalhar com vocês hoje, né? Fechando aí sim o estudo deste novo artigo 2º-A, e aí eu sigo com outras considerações gerais sobre a Lei de Racismo, só para a gente fechar especialmente outras inovações trazidas pela Lei 14.532, que são inovações importantes e que podem ser cobradas na sua prova, justamente por serem inovações legislativas, tá bom? Então vamos lá. Tá aí, doutores. A nova figura penal, o último crime inserido ali na Lei de Racismo, que é a injúria racial ou
o racismo por meio de injúria. Pune-se nos termos da lei a conduta de injuriar alguém, injuriar aqui no sentido de ofender, atingindo ali a sua dignidade ou o seu decoro, a forma como que a pessoa se enxerga, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, tá? A primeira polêmica que eu quero trabalhar com vocês, doutores, de novo, exatamente sobre as formas ofensivas que alcançam este tipo penal, tá? Isso porque, olha o problema. O artigo 1º da Lei 7716, que é uma norma que serve para interpretar todo o dispositivo legal, para interpretar toda a Lei 7716, ela serve para nortear a aplicação de todas as figuras penais da lei. O artigo 1º diz muito claramente, ó, esta lei, ela abrange todas as formas de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, tá? Então, essas 5 formas de discriminação e preconceito. Vem a lei 14.532 e, de novo, de forma deliberada, ela exclui a religião. Todas as outras formas de discriminação e preconceito descritas no artigo 1º da lei, que é uma norma interpretativa, todas as outras formas estão nesta figura penal: raça, cor, etnia e procedência nacional, tá? E aí, doutores, ao que me parece, foi mau o legislador ao excluir aqui o racismo religioso, sem qualquer justificativa, indo contra o próprio artigo 1º da Lei 7716 e indo contra a própria previsão constitucional, como a gente já vem dizendo neste encontro de hoje e no nosso último encontro ainda sobre a lei de racismo, tá? Então o legislador promoveu uma discriminação aqui sem qualquer justificativa legal, sem qualquer base constitucional e muito menos fática. Até porque, doutores, a intolerância religiosa, e isso é muito importante ser destacado, foi a base para uma das maiores aberrações da história da humanidade, que foi o Holocausto, né? Então, o preconceito ou a intolerância religiosa contra os judeus foi a base para o Holocausto, né? Que é, sem dúvida nenhuma, uma das passagens mais tristes da história da humanidade ao lado da escravidão, né? Então, doutores, por conta disso, né, fica claro que o próprio combate ao racismo ele está muito vinculado ao preconceito ou atos de discriminação vinculados à religião, então ao racismo religioso. Daí porque, na minha visão, é inconcebível que o racismo fique de fora do âmbito protetivo desta norma do artigo 2º-A, tá? Mas como fica? Para mim, eu reconheço a inconstitucionalidade desta norma do artigo 2º-A por uma deficiência protetiva, né? Ela ofende a proporcionalidade por deficiência na tutela dos bens jurídicos que estão em jogo. E para preencher essa lacuna, eu me valho não apenas do artigo 1º da Lei 7716, que deve nortear, insisto, todos os tipos penais, mas também do próprio texto constitucional, que busca combater e enfrentar todas as formas de discriminação e preconceito. Então, eu incluo aí a discriminação, o preconceito, na verdade, a ofensa vinculada aos atos religiosos, né? O racismo religioso, aos meus olhos, né, doutrinariamente, eu entendo que o racismo religioso também deveria ser alcançado por esta norma, reconhecendo-se assim a sua inconstitucionalidade, tá?
Uma segunda corrente que vem prevalecendo, todos falam, não, o racismo religioso agora vai encontrar previsão lá, né, no caso a injúria religiosa, ela vai encontrar previsão somente lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E aí a injúria religiosa seria crime prescritível, seria crime de ação penal pública condicionada à representação e seria um crime afiançável, que, mais uma vez, insisto, não tem qualquer justificativa, tá? Mas, para essa corrente, né, que vem prevalecendo, em respeito ao princípio da legalidade, não há solução, não há solução. Sob pena de fazermos, como eu disse, uma analogia em malam parte, tá? Então, em respeito ao princípio da legalidade, a gente tem que respeitar aqui outro princípio, que é o princípio da especialidade. Por mais que o artigo 1º da Lei de Racismo tenha feito menção ao fato de que todas aquelas formas de discriminação e preconceito alcançam todos os tipos penais, com relação especificamente ao artigo 2º-A, a gente, por especialidade, exclui o preconceito religioso ou a injúria religiosa, que aí vai encontrar adequação típica tão somente lá no Código Penal, tá? E olha, vejam outro problema aqui, doutores, por quê? A pena para o crime de injúria racial, ou racismo por meio de injúria, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Ao passo que, volta comigo, a injúria preconceituosa do Código Penal, que eu vou repetir, doutores, porque é assim que vocês guardam, que envolve o preconceito ou a discriminação relacionado à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, essas 3 formas de discriminação e preconceito somente. A injúria preconceituosa, ela é punida com uma pena de 1 a 3 anos. Olha o problema. Então, a ofensa por religião, idade ou deficiência, essa ofensa, além de estar fora dos crimes de racismo, essa ofensa não é imprescritível, ela não é imprescritível, ela é afiançável e é crime de ação penal pública condicionada à representação. E mais, ela é punida com uma pena de 1 a 3 anos. Já a injúria racial, ela vai ter uma pena aqui de reclusão de 2 a 5 anos. Então, mais uma vez, a gente tem uma outra ofensa à proporcionalidade. A injúria religiosa, que é foco da lei de racismo, ela está fora da lei e é punida com uma pena máxima de 3 anos, enquanto as demais formas de injúria descritas na lei, elas, além de estarem dentro da lei de racismo, caracterizando um crime de racismo, e sofrer, como a gente já falou, com todos os rigores trazidos pelo enfrentamento ao racismo, ela ainda vai ter uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Não dá para entender esse tratamento distinto, tá? Mais uma inconstitucionalidade aos nossos olhos. Por quê, doutores? Aí eu vou apontar mais outra inconstitucionalidade, tudo em violação à proporcionalidade. Me parece claro que o que de fato caracteriza o racismo é aquela conduta segregadora, tá? Como eu disse, o foco da lei é coibir a discriminação e o preconceito. Mas o preconceito, a gente falou muito sobre isso no último encontro, na última live, o preconceito é sempre interno. É um pensamento, é uma percepção, é algo subjetivo. O problema é quando este pensamento, esta ideologia, ela é exteriorizada, se materializando em um ato discriminatório. E o que se pune é isso, porque o pensamento não é punido pelo direito penal. O que se pune de fato é o ato discriminatório. E é justamente por isso que a gente destaca uma característica dos crimes de racismo, que é a segregação.
E é por isso que em doutrina a gente fala no racismo segregatório ou racismo discriminatório, que é aquele que limita direitos e liberdades públicas por conta de uma ideologia preconceituosa. E aí você tem vários tipos penais na lei de racismo que são caracterizados exatamente por esta segregação. Eu limito liberdades, eu limito direitos por conta de uma ideologia preconceituosa. No meu restaurante não entra negro. No meu hotel não entra judeu. Na minha confeitaria eu não faço bolo para homossexuais e por aí vai. Então percebam que existe uma segregação de fato que viola a igualdade. Agora, no artigo 2º-A, o que a gente tem? Uma ofensa. É evidente que a ofensa fomenta o racismo, faz com que a pessoa ofendida se sinta uma semicidadã. Mas daí a comparar a conduta ofensiva à conduta segregadora, existe uma certa distância. E eu faço esse destaque, doutores, por quê? Porque nós temos vários crimes de racismo segregatórios na Lei 7716, em que liberdades são cerceadas, são limitadas, e que têm suas penas máximas de 3 anos, de 1 a 3 anos. E aí vem a injúria racial, que é uma ofensa, embora uma ofensa preconceituosa, mas não segrega. Ofende-se, mas não segrega. Posso falar que essa ofensa promove a segregação, mas não materializa de fato a segregação. Não discrimina de fato. Não tem a mesma gravidade, doutores. Não estou falando que não é grave, só estou falando que não tem a mesma gravidade do racismo segregatório. Uma coisa a gente poderia colocar aqui: o racismo ofensivo, o racismo injurioso e o racismo discriminatório, racismo segregador. O racismo segregador é muito mais grave, ofende de forma muito mais intensa o bem jurídico e por isso deve ser punido de forma mais severa. Mas não é isso que a gente vê. Mais uma incongruência do legislador. O racismo injurioso, com uma pena de 2 a 5, e o racismo segregatório, com várias penas ali de 1 a 3 anos, tá bom? Fechamos, doutores. Avançando aqui, depois de várias observações, parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, né? Obviamente que esse concurso de pessoas faz com que o bem jurídico seja ofendido de maneira muito mais intensa, tá? Cuidado com isso. Previsão do artigo 2º-A. Algumas considerações gerais, doutores, agora retomando o estudo genérico da lei de racismo. Só para fazer mais uma outra observação, doutores, que eu já havia feito na última aula, mas vou reforçar. Por quê? Na verdade, mais uma incongruência agora do nosso sistema. Por quê? A gente acabou de ver que a injúria religiosa está fora da lei de racismo. Mas o Supremo, ao analisar a injúria relacionada à homotransfobia, falou: opa, a injúria homotransfóbica caracteriza o crime do artigo 2º-A, mesmo sem qualquer previsão legal. Agora, a injúria religiosa, que encontra amparo no artigo 1º da Lei 7716, está fora da lei de racismo. Tá? Então, mais uma inconsistência e, ao mesmo tempo, já faço esse alerta. Por quê? Porque dentro desta nova figura penal, que é o racismo por meio de injúria, você tem que entender que entre as formas de discriminação e preconceito que o Supremo entende como caracterizadoras deste novo crime, nós também temos a injúria homotransfóbica,
que vale, na verdade, né, as formas de discriminação e preconceito por homotransfobia alcançam todos os tipos penais da lei de racismo, foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, rapidinho aqui, doutores, reforçando algo que a gente já havia falado, considerações gerais sobre os crimes de racismo, incluindo o novo artigo 2º-A. Os crimes de racismo não admitem fiança. Os crimes de racismo são imprescritíveis e os crimes de racismo são punidos com reclusão. Essa última dica é importante, doutores, porque tem muita questão de prova. Se você acessar a plataforma do QConcurso, você vai ver muita questão de prova envolvendo a lei de racismo cobra esse conhecimento do aluno. A conduta de cercear o ingresso de pessoas em hospedaria por conta da cor caracteriza crime de racismo punido com detenção de 1 a 3 anos. Certo ou errado? Errado. Qualquer alternativa que faça menção ao crime de racismo punido com pena de detenção vai estar errada, porque a Constituição exige que o racismo seja punido com reclusão. Então, todos os crimes de racismo devem ser punidos com reclusão, tá? Objeto jurídico, doutores. O que se protege, o que se tutela nos tipos penais da lei de racismo é, num primeiro momento, a dignidade da pessoa humana, viabilizando o correto e o digno desenvolvimento da pessoa, sem qualquer forma de discriminação e preconceito. E num segundo momento, ou talvez até na mesma proporção, o princípio da igualdade, né? A gente combate a discriminação justamente para impedir atos segregatórios, atos que limitem liberdades vinculados a ideologias preconceituosas. A discriminação movida por um preconceito, por uma ideologia preconceituosa, ela promove, evidentemente, um tratamento distinto, um tratamento desigual entre as pessoas, tá? Sujeito ativo, os crimes da lei são, em regra, de natureza comum em relação ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode figurar como autora. Excepcionalmente, em algumas figuras, nós temos crimes próprios, né? Por exemplo, a conduta de inviabilizar o acesso a um cargo público por conta de discriminação e preconceito. Vamos supor que numa banca de concurso ali, alguém reprove um candidato para um concurso da Polícia Civil porque ele é homossexual. Opa, o que a gente tem aqui? Um crime de racismo por homofobia, tá? E aí, quem pode praticar esse crime? Quem pode ser o autor desse crime? Aquele que integra a banca, aquele que tem ali a prerrogativa de inviabilizar o acesso da pessoa ao cargo público, tá? Sujeito passivo. A gente falou muito sobre isso, doutores, quando a gente tratou na última aula da diferença entre a injúria preconceito e a injúria racial. Porque na injúria preconceito, como a gente viu, a vítima é a pessoa que está sendo ofendida. Na injúria racial, tal qual os demais crimes de racismo, quem sofre é toda a coletividade. O sujeito passivo é a coletividade, todo aquele grupo de pessoas que se encontra na mesma condição. Só que secundariamente, evidentemente, a pessoa alvo das condutas também será ou figurará como vítima, como sujeito passivo. Tá? Então, o sujeito passivo é a coletividade no primeiro momento e, secundariamente, também a pessoa alvo ou objeto material das condutas. Elemento subjetivo. Doutores, nós sempre tivemos duas correntes. E aqui, já caminhando para o final da nossa aula, eu chamo a atenção de vocês para uma outra polêmica trazida pela Lei 14.532. Por quê? Antes dessa lei, sempre prevaleceu muito tranquilamente o entendimento de que os crimes da lei de racismo exigiam dolo específico, consistente na vontade de discriminar a vítima.
consistente na vontade de segregar a vítima por conta de uma ideologia preconceituosa, tá? Então, para esta primeira corrente, aquele que atua, por exemplo, com ânimo jocande para fazer uma brincadeira, não responderia pelo crime. Então, aqueles que fizessem uma brincadeira de cunho de caráter racista, por não ter o ânimos de segregar, mas sim de brincar, né? Por mais que se diga que não se brinque, né? Prevalecia a primeira corrente no sentido de que o dolo específico excluía a conduta que fosse respaldada ali por um ânimos jocande, só de brincadeira, tá? Já uma segunda corrente sempre defendeu que o dolo específico era dispensado, tá? Então, para essa segunda corrente, aquele que agia com um ânimo jocande também responderia pelos crimes de racismo da lei. Vem a lei 14.532 e acrescenta o artigo 2º-A na lei 7716. Vejam o que diz o artigo 2º-A. Os crimes previstos nesta lei, todas as figuras penais descritas na lei 7716, hein? Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Surge aqui, doutores, o que a doutrina vem chamando de racismo recreativo, tá? Então, para a lei, né, esse dispositivo acrescentado pela lei 14.532, o racismo recreativo não apenas caracteriza o crime, como também dá ensejo a uma causa de aumento de pena, tá? Fica a impressão aqui, doutores, que a lei acabou encampando a segunda corrente, que dispensa o dolo específico e alcançaria, portanto, aquelas condutas que envolvem o chamado ânimo jocande. Particularmente, doutores, não é esse o meu entendimento, tá? Não é esse o meu entendimento. Ao que nos parece, só vai incidir esta causa de aumento e naturalmente o próprio crime quando for comprovado, primeiro, o dolo de discriminar. Então a gente precisa de um dolo específico de discriminação, tá? O dolo é comprovado pela vontade consciente e determinada para discriminar, para segregar a pessoa por meio da conduta, né, punida. E mais, é preciso que se comprove também que a ação do agente ela vem mascarada, ela vem dissimulada em uma brincadeira. Então a ideia aqui e a correta interpretação, e isso é muito difícil e deve ser avaliado pelo aplicador do direito no caso concreto. Deve ser muito bem verificado, né, com base em dados objetivos, o caso concreto. Porque, do contrário, qualquer tipo de manifestação, e aí a gente já se deparou com polêmicas envolvendo aí comediantes, qualquer tipo de manifestação pode ser enquadrada como racismo. A ideia, em nosso sentir, e assim já vem se manifestando boa parte da doutrina, é que se o agente atuar com ânimos jocande, nós não teremos o crime. O ânimo jocande aqui, ele não se confunde com o ânimos de preconceito, com o ânimos de discriminar, com o ânimos de segregar. A ideia, insisto, é que o agente, de forma dissimulada, ele materializa o seu racismo. Por isso que se justifica a punição mais severa. Porque ele é preconceituoso, ele é racista, e ele dissimula o seu racismo por meio de uma piada, por meio de um ato de descontração. Então percebam que a piada
é uma forma de dissimular o racismo. E aí que o operador do direito vai ter que verificar se a ideia dele, se o ânimos dele, se a vontade dele era mesmo de discriminar, e ele só camufla a sua vontade, ele só camufla a sua ideologia preconceituosa por meio de uma brincadeira, tá? Aí, insisto, nós teremos não só o crime, mas também a causa de aumento. Agora, se não comprovado o ânimos de discriminar, se restar evidenciado que tudo não se passou de uma brincadeira, aí, em nosso sentir, não há nem o crime e nem a causa de aumento, tá bom? Muito difícil essa análise à luz do caso concreto, beleza? Caminhando mais um pouco, ainda em considerações gerais, aqui muito objetivamente, doutores, a competência para o processo e julgamento dos crimes de racismo é, em regra, da Justiça Estadual, tá? E aí eu coloco, inclusive, uma tese do STJ, interessante para vocês. O mero fato de o delito de racismo ter sido praticado pela internet não atrai automaticamente a competência da Justiça Federal, sendo necessário demonstrar a internacionalidade da conduta e ou de seus resultados, assim como a intenção de atingir uma coletividade, tá bom? Outro OBS importante, compete à Justiça Federal processar e julgar o conteúdo de falas de suposto cunho homofóbico divulgadas na internet, em perfis abertos da rede social Facebook e na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, ambos de abrangência internacional. Essa segunda jurisprudência completa a primeira, né, doutores? Deixando bem claro, ó, Facebook é um perfil aberto, todo mundo acessa. YouTube é uma rede social que todo mundo acessa, seja no Brasil ou no estrangeiro. Logo, tem o caráter da internacionalidade e, se assim é, a competência é da Justiça Federal, a atribuição investigativa é da Polícia Federal, tá? Para fechar o OBS, a discriminação ou preconceito contra a cultura indígena atrai a competência da Justiça Federal. Porque não é só contra o índio em si, doutores. Percebam que a conduta aqui discriminatória ela abrange toda a coletividade e atinge, portanto, direto o interesse da cultura indígena, do povo indígena. Daí porque a competência também será da Justiça Federal. Súmula 140, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima, tá? Aqui a gente está fora ali do âmbito de tutela dos crimes de racismo, tá? E aí, para fechar finalmente, doutores, duas causas de aumentos trazidas pela Lei 14.532, e aí a gente praticamente passa por todas as inovações trazidas pela Lei 14.532 na Lei de Racismo. Artigo 20A. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, quando ocorrerem em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. A gente já havia feito essa observação aqui sobre o racismo recreativo, não vou repetir, mas para você fixar. E artigo 2º-B, aqui só chamando a atenção, e é por isso que eu coloquei essas duas causas de aumento, por quê? Porque o racismo recreativo, doutores, com todas aquelas observações que a gente acabou de fazer, ele se aplica, esta causa de aumento se aplica a todos os crimes da lei. Aí vem o legislador, e mais uma vez, sem justificativa, no artigo 20b, e traz outra causa de aumento que se aplica só a duas figuras penais e não para os demais crimes. Vejam, os crimes previstos nos artigos 2º-A, que é o racismo por meio de injúria ou a injúria racial, e o artigo 20,
que é um dos mais importantes da lei, porque eu disse que ele é aquele crime residual, prefiro rotulá-lo como crime de promoção ao racismo. Essas duas figuras, né, então, os crimes previstos nos artigos 2º-A e 20 desta lei, terão as penas aumentadas de 1/3 à metade quando praticadas por funcionário público, tá? Conforme definição do Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, tá? Aqui, doutores, surge o que a gente vem chamando de racismo funcional, tá? Racismo funcional, que é aquele racismo praticado por agentes públicos, né? Que obviamente é uma forma de racismo muito mais grave, porque acaba sendo praticada por aqueles que têm o dever de combatê-lo, né? O dever de erradicá-lo, de coibi-lo. Né? Quem deveria proteger a vítima e combater o racismo acaba promovendo a conduta racista, muito mais do que justificada a causa de aumento de pena. E aí o conceito de funcionário público é bem abrangente, é aquele do artigo 327 do Código Penal, que vai abranger aí praticamente qualquer pessoa que exerça aí um unus público, uma função pública. Foi bem o legislador aqui nessa causa de aumento. Só foi mal, como eu disse, em limitar essa causa de aumento aos crimes do artigo 2º-A e 20, né? Sem qualquer justificativa, porque, de novo, doutores, você traz um rigor penal para os dois crimes menos graves da lei. Pode até ser que sejam crimes mais rotineiramente praticados, até porque ele é menos, digamos assim, o racismo é mais velado nessas duas figuras. O racismo não é tão despudorado. Uma coisa é você falar, não, aqui no meu estabelecimento não entra negro. Outra coisa é você ofender uma pessoa por ela ser negra, pela sua condição de pessoa negra. Né? Você há de convir que são situações um pouco distintas, as duas graves, não por acaso as duas criminalizadas. Mas me parece que tanto o artigo 2º-A quanto o artigo 20 não são formas tão escancaradas de racismo, justamente porque não segregam, né? Diferentemente das outras figuras da lei de racismo, que de fato não só promovem, né, concretizam a segregação, a discriminação, são crimes mais graves, mas que não vão sofrer com esta causa de aumento de pena sem qualquer justificativa para isso, tá bom? Pessoal, então, mais uma vez, muito gostosa essa aula, né, doutor? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí os seus comentários. Eu gosto muito de falar sobre a lei de racismo, é uma lei muito importante, muito atual, veja aí, mudanças de janeiro deste ano de 2023, daí porque é uma ótima lei para ser abordada na sua prova, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.